Olá, olá! Vamos lá para o nosso aulão de lista de convidados, isso mesmo. Hoje a gente preparou uma aula super completa, bem especial, com todos os detalhes para a gente aprofundar no tema de lista de convidados. Um tema que tira o sono das noivas, não é? É muito, muito difícil para uma noiva passar pela lista sem ter uma super dor de cabeça. E aí, me conta, você também tá com dificuldade, né? Tenho certeza que a lista de convidados para você tem sido um daqueles itens que tira o seu sono. Pois é, hoje a gente vai falar de todos os detalhes para que você possa construir uma lista com muita tranquilidade, para que você possa construir uma lista que seja, assim, instrumental para a realização dos seus sonhos. Ou seja, que a lista seja uma parte, um instrumento para aquilo que você tanto deseja, certo? Bom, vamos lá. A lista de convidados é um tema, como eu disse, que realmente é mágico, né? Um grande divisor de águas, porque é quando você realmente sente assim, cara, vou casar, eu tenho que botar aqui no papel todo mundo. É quando você começa a receber todas as influências, né? Pai, mãe, irmãos, todo mundo. Não, mas olha, eu tenho uma pessoa para botar na lista. Então é quando você também começa a lidar com a quantidade grande de palpites. Então é um momento, sim, muito aflitivo para as noivas e que por isso ter uma informação consistente, ter um método para organizar essa lista vai facilitar e vai excluir toda essa angústia da sua vida e fazer com que você possa ter uma lista mais, tranquila, né? Porque tudo que a noiva quer é ficar tranquila. Tudo que toda noiva quer é tranquilidade, não é verdade? Então vou botar aqui para vocês os primeiros passos para a gente construir uma lista. Antes mesmo da gente definir a lista propriamente dito, antes mesmo da gente começar a botar lá no papel todos os nomes, que é a primeira coisa que a gente quer fazer, né? Você fala assim, não, vou construir minha lista de convidados, então puxa logo um caderninho e começa a botar um monte de nomes. Calma, é importante você traçar uma estratégia. Isso mesmo, antes de fazer a lista, você precisa definir dois passos importantes. Usar, né, dois caminhos importantes. O primeiro deles é definir as suas prioridades. Definir as prioridades é fundamental para que a sua lista não saia daquilo que você tem como algo muito desejado, né? Para que a lista não se torne um pesadelo para a realização dos seus desejos. Como assim, Dira? Bom, vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês pensam assim, eu tenho como prioridade fazer um casamento muito animado, com um orçamento baixo, mas com muitos detalhes. Você para e pensa. Bom, são três objetivos macro. Definir um orçamento mais restrito, ter uma quantidade de convidados que garanta essa animação da festa, né, fundamental ali para você dentro dos seus objetivos, e ter uma grande quantidade de detalhes dentro desse seu evento. Então, como é que você pode usar a lista para realizar esses objetivos? Essa é a ideia, transformar a lista num instrumento para realizar seus objetivos. Mas se você não tem essa lista de objetivos, você nunca vai conseguir fazer isso. Então, defina a lista de prioridades para que a sua lista de convidados seja parte da operação desses seus objetivos e prioridades que são tão importantes para a estratégia de planejamento de um casamento, certo? Bom, definidas as prioridades, então eu vou pensar assim, eu quero muitos detalhes, eu quero uma festa animada, mas eu quero muito manter meu orçamento. Então, necessariamente, para eu manter um orçamento mais restrito, eu não posso pensar num casamento muito grande. Mas se eu quero uma festa muito animada, eu também não vou poder pensar num casamento muito pequeno. Então eu vou ter que sacrificar alguma coisa. Será que eu vou sacrificar algum nível de detalhe? Será que eu vou sacrificar a questão da animação? Ou será que eu vou buscar um equilíbrio para não ter que sacrificar nada? É uma alternativa. Então, nesse sentido, definir o tamanho da festa é uma consequência dessa sua lista de prioridades. Hoje, a maioria das festas de casamento
elas podem ser divididas em grandes grupos de categorias, né? O mercado categorizou em grandes grupos. Um deles é o micro-wedding. O micro-wedding é um estilo de casamento muito, 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 muito pequeno. Aquele casamentinho mesmo, bem pequenininho, com um número de convidados bem reduzidos. Normalmente abaixo de 30, 40 convidados. A gente tem o elopement, que é aquele estilo de casamento a dois, é um tipo de micro-wedding. E tem o micro-wedding um pouco mais... mais participativo, com a participação de mais convidados, que a gente contabiliza aí 10, 20, 30 convidados, né? É um formato que você pode adotar para transformar uma daquelas suas prioridades em realidade, né? Um outro formato que você pode adotar é o do mini wedding. O mini wedding é um casamento para em torno de 100 convidados, 80, 100 convidados, não mais do que 100, tá, gente? Não adianta chegar para mim e falar: Indira, eu vou fazer um casamento mini wedding para 150 convidados. Não, mini wedding é até 100 convidados aproximadamente. E é um tipo de casamento que já tem uma formatação mais completa do que o micro-wedding. Normalmente o mini-wedding já tem todos daqueles detalhes de pista de dança, né? Tudo que a gente tanto... eu vou deixar a live salva. Pode deixar, Ingrid, pode deixar. Vou deixar assim. Então a gente... acaba tendo um casamento mais completo no mini-wedding do que no micro-wedding, mas isso não significa dizer que no micro você não possa ter uma pista de dança. Já fiz sim, casamento para 30 convidados com banda e com toda a animação. Então, tudo está relacionado à sua lista de prioridades. Se você quer um casamento maior, porque para você é muito importante não cortar ninguém da lista, essa, portanto, é a sua prioridade e, portanto, a lista vai ser um instrumento para a realização desse seu objetivo, né? A lista de convidados já me fez chorar e faz até hoje. Até hoje você não fez a lista. A lista de convidados faz a gente chorar mesmo, gente. É muito difícil montar uma lista de convidados, né? Por isso que eu digo, esses passos anteriores vão te ajudar a entender que a lista não é só uma lista de convidados. Ela não é só a questão emocional, a questão de participação da família, mas a lista é um instrumento para a realização desses seus objetivos anteriores. Se a gente começa a trazer um elementozinho de racionalidade para construir um passo que é tão emotivo, tão emocional, a gente consegue talvez respirar e seguir em frente, certo? Então vamos lá. Então definiu as prioridades, definiu o tamanho da sua festa, então você passa aí a por que fazer a lista antes de outros passos, né? As pessoas costumam falar assim: Indira, mas então eu não tenho que já ter um orçamento definido, eu não já tenho que ter um projeto pronto para poder fazer a lista. Não. A lista de convidados, ela deve ser um passo anterior aos demais passos. Então você começa pelas prioridades e aí você monta a lista, tá? Mas não começa a lista antes das prioridades, porque lembra, nada pode ser maior do que aquilo que é importante para o casal, tá? Então, fazer a lista antes do orçamento vai ser importante porque a maioria dos fornecedores só vai passar uma projeção orçamentária para vocês, ou seja, aproximadamente quanto vai custar cada um dos serviços se você tiver uma quantidade de convidados. Você só vai conseguir escolher um bom local se você souber a sua quantidade de convidados. Você só vai conseguir, por exemplo, ter uma perspectiva de como que vai ser a realização do seu projeto se você tiver uma lista de convidados. Então, fazer a lista de convidados é uma etapa fundamental, inclusive para o amadurecimento do projeto. Você só consegue pensar o projeto como um todo, né? Inclusive, se você for parar aí para pensar, eu quero um casamento diurno. Tá, tudo bem, eu quero um casamento diurno, fala muito sobre a escolha do local. Mas vai ser um casamento, um local grande, um local que tem uma área coberta grande, uma área coberta pequena, é um local pequeno, é um lugar perto, é um lugar longe, isso tudo vai depender da sua lista de convidados, porque é a partir dela que você vai tirar uma série de informações para você poder definir o local, o estilo, o projeto como um todo. Então a lista de convidados é realmente um passo assim dificílimo, né? Como
Regiane falou aí, algo que faz a gente, né, chorar, que faz a gente ter muita dificuldade, a gente evita fazer a lista de convidados, a gente às vezes fica trabalhando um tempão com um número aproximado, várias noivas ficam um tempão trabalhando com números aproximados. Eu vou fazer um casamento para 100 pessoas, ela estabelece essa meta e nunca vai para o papel. Qual é o problema de fazer isso? O problema de não ir para o papel e fazer a lista antes do resto é que se você lá na frente se deparar com uma lista que não se encaixa naquela sua perspectiva de 100 convidados, você vai ter que aumentar. E aumentar vai acabar com o seu planejamento, porque você vai ter que gastar mais, você vai ter que, às vezes, até mudar o local. Imagina, olha o tamanho da despesa, você ter que cancelar com um local e ir para outro, porque você não fez uma boa lista de convidados no início, tá? Então, tentem não pular etapas, sabe? Eu gosto muito da figura da escada para a organização de um casamento. Subir cada degrau de uma vez. Sobe o primeiro degrau, pensa nas prioridades, faz uma lista que seja instrumento para a realização dessas prioridades. Depois dessa lista, você aí sim passa para a parte das escolhas, né, propriamente dito, de estilo, de local, de projeto, data, tudo que está posterior a essa etapa, certo? Então, passar por cada etapa é muito importante, subir um degrau de cada vez. Vou botar aqui. Então, a gente chega ao como fazer a lista. Gente, Indira, como que eu faço essa lista? Fazer a lista é traumático e eu não tô conseguindo fazer a lista. Bom, definido o escopo, né? Se você vai fazer um mini wedding, um casamento médio, um casamento big, né? Um casamento grande, definido o escopo, eu costumo orientar os casais a uma estratégia que eu chamo de estratégia dos círculos concêntricos, né? Eu até botei a figurinha aí embaixo para vocês, que são aqueles círculos que tem o mesmo centro, então eles vão, a cada círculo você vai agregando uma quantidade maior de círculos ou, portanto, de nichos, de grupos de convidados. Como é que funciona essa estratégia de círculos concêntricos? Quando você pensa, por exemplo, o círculo menor é aquele círculo residencial básico, aquele círculo residencial que é imprescindível, por exemplo, num micro-wedding, tá? Então, no micro-wedding você vai ficar ali naquele círculo básico, aquele círculo inicial, que é o círculo de pais, irmãos e avós, por exemplo. Dá ali 10, 12 pessoas, tá? Indira, eu vou fazer um casamento mini wedding para aproximadamente 50 pessoas. Então você vai passar desse círculo para o próximo círculo. Você vai passar a chamar tios sem os primos, certo? Então o próximo círculo é o círculo dos tios. O outro círculo, que seria o círculo dos primos, aí reside aquele pulo do gato, sabe? Aquela dicasinha fundamental. Por que as pessoas costumam pensar na lista como um elemento que chateia as outras pessoas, que milindra os outros convidados, que as pessoas vão se chatear, vão ficar tristes, vão ficar melindradas, vão ficar, né? Tem todo não é um mito não, porque é uma verdade mesmo, muitas pessoas ficam realmente chateadas, mas tem todo aí uma expectativa de não frustrar o outro na lista. Muitas vezes a frustração acontece porque quando você migra de um círculo para o outro, você não considera o círculo como um todo. Então, por exemplo, você está ali no seu círculo de familiares, núcleo residencial, e você passa para o próximo círculo. Se você chama um tio e não chama os demais, você vai chatear. Por que o tio vai olhar e vai falar, gente, mas por que o tio fulano foi chamado e eu não fui? Se você passa para o círculo dos primos, por que o primo fulano foi chamado e eu não fui? Né? As pessoas se comparam muito. Então, quando você passa, por exemplo, de um círculo para o círculo do trabalho, você tem os colegas de trabalho, os amigos de trabalho e os colegas de trabalho. São círculos que têm realmente pessoas em comum. Por isso que o círculo é concêntrico. Ele tem um núcleo comum, né? Então, realmente, o assunto daquele círculo é trabalho. Trabalho, os amigos, depois os colegas. Depois os conhecidos, os prestadores de serviço, as pessoas que precisam colocar, né, convite em mural, aquilo que é super complicado, porque depois a gente vai falar, viu, gente? Se você convida a pessoa, vai, enfim, a gente vai já chegar nesse item aí. Então, quando você estabelece
lá atrás as suas prioridades, né? Definiu prioridades, fica mais simples também de você dizer quais são os círculos que você vai usar para definir o escopo da sua lista. Então, se você tem um mini casamento, você tem círculos reduzidos. Se você tem um casamento big, você vai, obviamente, chamar vários círculos, né? Desde os amigos de trabalho, os colegas de trabalho, tios, primas, primeiro, segundo grau. Agora, a lista mais difícil, que eu costumo dizer, é a lista média. Essa lista realmente é a lista mais difícil. Por que a lista média é mais difícil? Porque a lista média exige cortes, que às vezes a lista grande não exige, e não tem tanta clareza dessa definição dos círculos como a lista pequena, né? A lista do casamento mini, ela é mais fácil das pessoas visualizarem. Então, se você tá assim num local de trabalho e as pessoas sabem que você vai fazer um casamento para, sei lá, 30 pessoas, a pessoa não vai se chatear porque ela sabe, poxa, 30 pessoas é um casamento muito íntimo. Mas se você tem um casamento para 150, 200 pessoas e você não convida algumas pessoas, necessariamente você vai passar por esse tipo de situação. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, você tem duas estratégias para definir uma lista média. Você pode começar fazendo uma lista bem grande com todo mundo e depois fazer os cortes, ou você pode fazer uma lista restritiva e depois ir acrescentando. São dois caminhos que você pode seguir. Qual deles você vai seguir? Depende da sua personalidade. Isso mesmo, a sua personalidade é mais objetiva, comece pela lista grande e faça cortes. A sua personalidade é mais emotiva, você tem mais dificuldade de dizer não para as pessoas, comece pela lista restritiva e depois vá aumentando, tá? Por que a personalidade fala tanto? Porque realmente esses cortes, quando você é uma pessoa prática, objetiva, você define os critérios, fica simples de fazer. Mas se você é uma pessoa mais emocional, uma pessoa que vai ali, né, ficar realmente remoendo, você vai ter mais dificuldades. Então é melhor você partir para o segundo caminho, que é o caminho de começar por uma lista restritiva e ir acrescentando, tá? Um outro ponto importante que vocês precisam fazer é definir quem vai interferir nessa lista de convidados. Quem vai poder acrescentar nomes na lista de convidados. Isso é um passo importantíssimo, tá? Então, por exemplo, os pais de ambos do casal vão poder acrescentar, vai ser o pai e a mãe, pais e sogros, ou só os pais de um lado, ou só as mães dos dois lados. Como que vocês como casal, lembrem-se, essa é uma decisão do casal, como vocês como casal vão determinar uma porcentagem, um percentual, para que os pais possam convidar, certo? Isso se vocês decidirem que vocês terão convidados dos pais. Porque sim, existe a possibilidade de não ter convidado dos pais. Ai, Indira, isso não pega mal, isso não é complicado, eu vou me indispor com a minha sogra. Gente, a dica mais importante de todos da lista de convidados é: seja claro, ame suas escolhas e defenda suas escolhas com essa clareza, certo? Então, se você escolheu que na sua lista de convidados ninguém vai interferir, ninguém vai poder acrescentar convidados, converse com os dois pais de um lado, os dois pais de outro de maneira muito clara. Olha, mãe, a gente sentou, a gente definiu a nossa lista de 100 convidados, eu já tô colocando aqui todos os nossos parentes, mas infelizmente não vai ter lugar para convidados, nem da senhora, né, nem da senhora minha mãe e nem da senhora minha sogra, né? Essa conversa clara, objetiva, carinhosa, claro, muito carinhosa, vai num primeiro momento gerar uma certa indisposição? Pode até gerar. Mas todo pai e toda mãe acaba compreendendo se você trouxer o seu propósito, o seu objetivo, aquilo que te mobiliza, se você traz aquele sentimento que fez com que você tomasse essa decisão. Ou seja, se você traz ali atrás a sua prioridade aqui pra frente. Diz, mãe, olha, a questão é a seguinte, a gente definiu que vai ser um casamento pequeno, porque a gente quer um casamento com muitos detalhes, a gente definiu que a gente não vai gastar muito, a nossa perspectiva é de um orçamento menor, a gente não quer a participação dos pais, porque a gente sabe que tal e tal situação se configuram na família, então por isso a gente vai ter uma lista mais reduzida e, portanto, não vamos ter convidados dos pais, certo? Uma dica importante, ou uma dica, perdão,
uma consequência importante dessa escolha pode ser, lá quando vocês forem fazer o convite, ao invés de colocar os pais convidando, vocês colocarem os noivos convidando. Isso socialmente, vamos dizer assim, sustenta um pouco essa decisão de vocês, tá? É uma estratégia, uma alternativa. Bom, então, definir quem vai interferir na lista é um passo importante. E lembre-se também de que se você define que os pais vão poder interferir, vocês vão precisar, inclusive, definir qual é o escopo, qual o tamanho dessa interferência. Eles estão pagando pelos convidados, então eles vão poder convidar quantas pessoas eles quiserem, ou eles não estão pagando e vocês vão definir um limite, né? Então, se a festa conta com a ajuda financeira dos pais, então é de bom tom, obviamente, que eles sejam atendidos em uma medida ali de convidados que vocês podem negociar, conversar com eles, enfim. Então tudo deve ser muito conversado, tudo deve ser falado, tá? Se vocês não falam, se vocês não conversam, aí sim as pessoas se chateiam. Porque as pessoas nunca vão entender os motivos de vocês, elas nunca vão entender o propósito, elas nunca vão entender o porquê, né? Se você simplesmente disser, não mãe, você não pode convidar ninguém. Do nada você diz pra sua mãe, não, você não pode convidar ninguém, você não vai convidar suas amigas. Poxa, mas ela não vai entender o porquê. Então traz pra ela, olha mãe, eu defini essas listas, essas prioridades, aqui são os nossos objetivos, aqui estão os nossos gastos. Traz informação. Gente, isso é, assim, algo que é acalentador, apaziguador para qualquer relacionamento, né? Isso não é só de pai para filho, de irmão para irmã, de marido e mulher, de namorado e namorada, né? Você dizer aquilo que você tá sentindo de maneira ampla, abrangente, completa, vai fazer com que a outra pessoa enxergue melhor. E quando ela enxerga melhor, ela te compreende mais, pode ter certeza. Isso é certeza da vida, né? Enxergar melhor vai fazer vocês compreender mais. Bom, um outro passo, né, para você montar a sua lista de convidados, ou um outro item que você precisa considerar, é você reservar um espaço nessa lista para possíveis pessoas que vão surgir na sua vida. Principalmente os casais que vão casar com uma antecedência muito grande. Ah, eu vou casar dali a 2 anos, eu vou casar dali a 1 ano e meio, né? É natural que vocês façam novas amizades, né? Muitas noivas brincam, não tô nem saindo, não quero ver ninguém, não vou conversar com ninguém, não faço novos amigos. Mas é natural que a gente faça novas amizades, sim, né? É natural que a gente mude, às vezes, de trabalho. Então, tem um novo chefe, um novo colega de trabalho, uma pessoa que está dividindo a vida ali cotidiana com vocês e que vocês queiram convidar para o casamento. Então, reserve uma cotazinha ali para essas novas possibilidades que a vida vai trazer para vocês de novos convidados. E outro passo que vocês podem fazer também é preparar uma espécie de lista de espera. Você pode dividir a sua lista em 2 ou até em 3 etapas, tá? Essa estratégia eu gosto muito, principalmente para Destination Wedding. Ela funciona muito bem para casamentos de destino, tá? Casamentos que não são na cidade, né, dos noivos, mas funciona em parte também para os casamentos locais. Então, como é que funcionaria essa estratégia de lista de espera? Você vai fazer uma primeira lista daquelas pessoas que são essenciais para você. Então, você começa pela lista essencial, você lança um save the date para essa lista e a partir desse save the date você vai ter uma espécie de confirmação natural das pessoas. Quando é uma lista muito íntima, as pessoas dizem, eu vou com certeza, já comprei a passagem, ou então, não, já reservei a minha agenda e tal, mas eventualmente um tio, sei lá, alguém importante para vocês pode dizer, meu sobrinho, infelizmente eu não vou poder ir, porque eu vou estar participando de um congresso que eu já comprei, eu vou participar de um curso no exterior, então por isso eu não vou estar aqui no Brasil nesse período, eu não vou estar em Salvador, ou não vou estar no Rio de Janeiro, enfim, onde vocês estiverem, e que por isso essa pessoa abre, portanto, uma vaga para uma segunda lista, certo? Então com isso vocês conseguem ir administrando aos poucos, e por isso você vai lançando Save the Date aos poucos, para você poder ir gerenciando as listas. Indira, não é problema essa coisa de lançar Save the Date aos poucos? Depende. Se você lançar o Save the Date para um tio e não para o outro, e eles se falam, isso vai ser um problema. Mas se você lança para os seus tios e não para os seus colegas de trabalho, isso não vai ser problema nenhum,
certo? Então você consegue mandar o Save the Date numa primeira etapa, para um primeiro grupo, e depois ir mandando para os demais grupos à medida em que você vai tendo essa sensação, essas confirmações de presença para que você possa ir gerenciando a sua lista. Então a lista também pode ser gerenciada ao longo do tempo, ela pode ir sendo, sofrendo alterações, mudanças ao longo do tempo, né? Para os casamentos de destinos, destination wedding, isso funciona muito bem, porque realmente as pessoas têm uma tendência muito grande a dizer, vou, não vou, comprei passagem, não comprei e tal. É mais fácil para esse tipo de casamento do que para os casamentos locais. Mas para os casamentos locais também dá certo, mas acaba tendo menos confirmação antecipada, tá? E quando a confirmação é muito em cima da hora, realmente fica chato, né? Convidar a pessoa em cima da hora, a pessoa acaba percebendo mesmo que ela foi ali um encaixe, né? Aí fica a critério de vocês a importância dessa pessoa. Então, quando vocês vão construir a lista, passar pela definição do escopo, né? Aquela estratégiazinha dos círculos concêntricos que eu avisei, que eu apresentei, perdão. Definir quem vai interferir na lista, reservar um espaçozinho na lista e preparar uma lista de espera são estratégias importantes para você montar a sua lista. Mas aí você vai dizer, Indira, você me disse lá na frente, no começo, que eu posso começar fazendo uma lista grande, depois cortar, ou então que eu posso fazer uma lista restritiva e ir acrescentando. Como é que eu faço esses benditos cortes, né? Eu acho que esse é o grande fantasma, né, da gente. Como que a gente pode fazer cortes na lista de convidados? Então, os temidos cortes. Passar a tesoura na lista de convidados é muito difícil. Tá perguntando aqui, Emma, se a pessoa já avisa que não vai no Save the Date, não precisa nem enviar o convite, depende do grau de intimidade que você tem com essa pessoa, tá? Depende e também do quanto você quer emocionar essa pessoa. Então, se é uma pessoa muito íntima sua, que você quer emocionar, você manda o convite. Se é uma pessoa que realmente para você não tem aquela ligação tão profunda, você pode até não enviar o convite para ela, tá? As regras formais, meninas, é uma coisa que mudou muito, muito, muito nos últimos tempos, né? Antigamente a gente tinha uma série de formalidades. Sabe aquela formalidade, aquela coisa realmente assim de que, tipo, tem que ser, muita etiqueta para casamento. Hoje em dia essas regras de etiqueta praticamente não existem. Então, eu tenho uma tendência a responder a vocês muito mais com perguntas para vocês mesmas do que com respostas prontas, porque eu acho que casamento hoje tem muito a ver com a personalidade do casal, com os objetivos do casal, com aquela listinha de prioridades, o que é importante para vocês. Então, é até meio estranho isso que eu vou dizer, né? Mas assim, esqueçam os convidados. Parem de pensar tanto se vocês vão chatear as pessoas. Parem de pensar tanto se vocês vão incomodar as pessoas. Parem de repente, né, ficar aí, tipo, imaginando, meu Deus, eu vou chatear fulano não vai mais falar comigo. Gente, qual é o grau de maturidade de uma pessoa que deixa de falar com a outra porque não foi convidada de um casamento, né? Será que realmente essa pessoa continua sendo sua amiga? Então, assim, pensem mais em vocês, pensem mais no casal, tá? A festa de casamento, ela não é para o convidado. A festa de casamento é cada dia mais para o casal. Os convidados são uma parte importante daquilo que é importante para vocês. Pensem sempre nisso. O convidado, ele é importante porque ele é importante para o casal. Ele não é importante porque ele é importante e ponto. E ponto final, né? Então, por isso, inclusive, a gente consegue fazer cortes. Vamos aos cortes. Aquela parte difícil, os temidos cortes. Vamos lá. Eu botei umas observações gerais, assim, porque eu acho que tem algumas coisas que, de novo, né, vem aquelas etiquetas antigas, né? Na época, vamos voltar um pouquinho, né? Antigamente, a lista de convidados ela é feita pelos pais. Fato, né? Porque eram os pais que pagavam e davam o casamento. Quando eu tô falando antigamente, tô falando antigamente mesmo. Não tô falando da minha época não, viu, meninas? Eu tô falando do antes, meus pais, né? Os pais faziam a lista, porque eram eles que pagavam, e os casamentos eram mais simples, não era bolo, champanhe na porta da igreja, sei lá, uma coisa muito, muito, muito mais simples, né?
À medida que o tempo foi passando e o casal foi passando a assumir também as despesas do casamento e a festa foi deixando de ser uma festa dos pais para passar a ser uma festa do casal, isso muda completamente a etiqueta, né? A etiqueta, né? Nem gosto muito dessa palavra, mas é isso, né? Assim, os critérios sociais para realizar convite, tá? Um deles é o seguinte: os vizinhos só precisam ser convidados se eles forem amigos do casal. Tem uma coisa assim de antigamente, sabe? Tipo assim, eu tenho que convidar meus vizinhos. Por que você tem que convidar seus vizinhos? Crie perguntas assim, né? Perguntas importantes assim. Você sairia com esse vizinho? Você sabe o nome da esposa do vizinho? Você realmente tem uma vivência com essa pessoa? Ou ele é só um bom vizinho, uma pessoa que ali te ajuda no dia a dia e você também é um bom vizinho para ele e te ajuda no dia a dia? Porque você não vai deixar de ser um bom vizinho porque você não convidou a pessoa para casamento, né? A relação é uma relação de vizinhança ou é uma relação de amizade? São relações diferentes, certo? Então, vizinho só precisa ser convidado se for amigo próximo. Um outro item que eu acho importante de observar é assim: não se sinta obrigada a convidar todos os colegas de trabalho. De novo, eu mencionei um pouquinho mais atrás, mas é importante, de novo, vocês fazerem uma diferenciação, o que é colega de trabalho e o que é amigo de trabalho. Colega de trabalho é aquela pessoa que você dá bom dia, boa tarde, boa noite, que você divide problemas do trabalho com aquela pessoa, mas que você não necessariamente divide questões pessoais, né? Então, de novo, aquela velha frase que eu uso, né? Aquele seu colega de trabalho sabe o nome do seu noivo? Ele sabe alguma coisa sobre a sua vida? Ele já sabia que você estava noiva antes, ou que você namorava antes mesmo de você anunciar que ia casar? Ou a pessoa só está interessada na festa? Né? Porque a festa de casamento, gente, vamos combinar que na época lá que os pais convidavam, era uma festa danada de chata, né? Então, as pessoas não iam sempre. Hoje em dia a festa é muito legal, tem banda, tem comes e bebes e tal. Então, uma festa muito legal, as pessoas acabam querendo ir para a festa. Elas não vão por vocês, elas vão pela banda, pela comida. E vocês querem pessoas que não vão por vocês no seu casamento? Essa é uma pergunta que vocês precisam se fazer, certo? Bom, outra observação é que amigos virtuais podem permanecer virtuais. Eles não precisam ser convidados. Vocês podem deixar esses amigos virtuais apenas nas redes, tá? Você não tem obrigação de convidar um amigo virtual, até porque são amizades que tendem a ser mais passageiras, amizades que tendem a ter um objetivo ali de dividir algum momento que você está passando, né? Então, as noivas dos grupos de noivas. Vamos lá. Vou chamar o grupo de noivas todo? Não dá, né, gente? Mas se eventualmente uma daquelas noivas se transformou numa amiga sua, que vocês passam a sair juntas, que vocês saem pra almoçar, que vocês decidem coisas do casamento juntas, olha a diferença. Ela não é só uma noiva do grupo de noivos, ela não é uma amiga virtual, ela é uma amiga de verdade, ela é uma amiga real. Então essa você chama. Separar as coisas é uma estratégia fundamental, certo? Uma outra observação também que vocês podem, né, adotar aí como uma observação importante para os temidos cortes é decidir se você quer ou não a presença de crianças no seu casamento. Isso mesmo. Eu amo criança, um monte de criança, eu quero ter aquelas criancinhas correndo. Lembra, cada criança que vai para o casamento precisa de uma acompanhante, porque os pais vão querer dançar, né, gente? Os pais vão querer curtir a festa. As babás ou os acompanhantes das crianças contam sim como convidados. Então a gente tem uma tendência a achar que a gente pode botar lá a criança, porque criança normalmente nos bufês até 10 anos não conta. Aí você fala, então não tem problema, né? Eu vou botar lá todas as crianças da família, porque tem menos de 10 anos, então não vai impactar na minha lista de convidados. Só que as babás impactam, as acompanhantes impactam, tá? Então pensem nisso, né? Além disso, você tem que lembrar que festa de casamento não é um ambiente muito legal para crianças, é uma festa muito adulta, né? Então as crianças ficam realmente entediadas e elas têm uma tendência
a inventar ali alguma arte, né? Então você também precisa saber se você está disposta a investir em ter muitas crianças no seu casamento, botando um espaço kids ou algum tipo de atração ou até alimentação para as crianças, é uma coisa importante de se pensar, certo? Então, caso você decida não ter crianças no dia do seu casamento, você decidiu que você quer uma festa sem crianças, não tem problema nenhum. De novo, zero drama. Não quero crianças, fique tranquila e solicite aos pais que não levem as crianças. Pode fazer isso sem culpa, porque é uma festa adulta, tá? A culpa não é uma boa conselheira da lista de convidados. Não precisa ter culpa. Culpa não cabe aqui, certo? Nada de culpa, zero culpa. Bom, então para você fazer os cortes de fato, né? Você tendo observado esses itens todos, né? Que o vizinho não é amigo próximo, então não precisa ser convidado, os colegas de trabalho também, os amigos virtuais, as crianças, ou seja, aí você já se liberou de um monte de gente, fala a verdade. Fala a verdade, quando você fez aquela lista completona, você tinha botado toda a vizinhança. Se você botou toda a vizinhança na sua lista e de repente você percebe que você não precisa ter toda a vizinhança na lista, um corte imediato foi feito. Tadá! Né? Então, corta ali todo mundo. Né? Agora, se você ainda assim está com dificuldades, defina critérios objetivos. Vamos lá. Use a racionalidade nesse momento e deixe um pouquinho a emoção de lado, tá? Não na hora de definir os cortes. Não na hora de definir os critérios, mas na hora de fazer os cortes. Então, pode usar a emoção na hora de definir os critérios e dizer, eu sou tão emotiva. Pode, claro. Mas na hora de aplicar, não negocie com os cortes, gente. Negociar com a lista de convidados, se você barganhar com a lista, ela vai vencer. Ela vai ganhar de você. Eu não tenho a menor dúvida de que a lista de convidados ganha da gente. Ela sempre ganha da gente, ela toma fermento, ela fica enorme. Sabe aqueles filmes da sessão da tarde, de antigamente, que tem aqueles bichos, né, de doce, que cresce, que fica gigante? Pronto, a lista de convidados é assim. É aquele bicho enorme que vai lá destruindo a cidade, porque ele tá enorme, ele cresceu, porque você ficou ali barganhando, tentando, né? Então, complicado, tá? Não barganhe com a lista. Adote critérios e aplique eles objetivamente. Bom, então vamos lá. Eu gosto de alguns critérios. Então eu vou dar alguns critérios que eu uso na minha vida pessoal para ilustrar para vocês como que você pode definir critérios objetivos. Um critério objetivo que você pode definir é se a pessoa não sabe o nome do seu noivo ou, no caso, se for um convidado do noivo, se ele não sabe o seu nome. Isso é um critério objetivo, não é verdade? Então, objetivamente, você olha ali e você diz assim, ele não sabe o nome do meu noivo, então por que essa pessoa precisa estar no meu casamento se ele não sabe nem com quem eu vou casar, né? Então, é um critério, esse critério eu adoro. Eu uso esse critério, vou confidenciar aqui, para quando eu vou fazer os aniversários dos meus filhos. Se a pessoa não sabe nem o nome da criança, a pessoa não sabe nem se é um menino ou uma menina, como é que eu vou convidar a pessoa? A pessoa tá indo pela festa e não pela pessoa. A pessoa tá indo pela festa e não pela emoção e não pelo sentimento que ela tem com relação a gente. Certo? Lembra disso. Por que essa pessoa vai pra sua festa? Esse é um outro critério objetivo que você pode pensar. A pessoa vai pra festa pela festa ou ela vai pra festa por você? Se não tivesse festa, olha que critério maravilhoso, pensei agora. Eu vou até acrescentar aqui no meu mapa mental, que eu acho que eu vou mandar esse mapa pra vocês depois. Que tal? Será que vocês querem o mapa? Curtam aí, deem coraçãozinho quem quer que eu mande o mapa mental, as minhas anotações. Será que alguém vai curtir aí? Vai subir algum coração? Tô louca por um coraçãozinho pra gente poder compartilhar aí esse material. Então vamos lá. Aí, ó, subindo corações. Eu vou compartilhar. Então, não sabe o nome do noivo e da noiva. Eu fui falar e os corações não param de subir agora. Adorei. Todo mundo dando coraçãozinho aí pra mim. Muito bom, adoro. Manda e deixa gravada. Vou deixar a live gravada, tá? No começo eu tive um problema técnico com a live. Então no começo eu comecei toda perdida, porque eu sou dessas. Eu tô aprendendo ainda essa questão de fazer aulas por aqui, né? Vocês viram, até botei aí
um pano de fundo bem bonito pra gente, mas no início eu tive um monte de problema técnico e com esses problemas técnicos eu comecei toda atrapalhada, mas o mapa mental me ajudou muito, eu tenho certeza que ele vai ajudar vocês, então eu vou baixar, vou fazer um download, vou botar lá no link da bio, que tem os nossos downloads gratuitos, tá? Eu vou botar lá pra vocês. Então, não saber o nome do noivo, o nome da noiva. O outro critério que a gente acabou de pensar foi se a pessoa vai pra festa pela festa ou pelo casal. Né? Qual o motivo que você acha que essa pessoa vai pra festa? Essa pessoa iria, se fosse apenas uma cerimônia na igreja? Eita, esse é bom, hein? Ela iria se fosse só uma cerimônia na igreja? Nossa, que bom! Obrigada pela live. Não sabe o quanto tá me direcionando. A lista dos convidados é realmente algo que entrelaça a noiva na hora da decisão definitiva. Verdade, gente. Olha, é bem difícil essa lista de convidados, viu? Eu entendo super vocês. Super, super, super. Por isso que eu decidi começar tanto pela lista de convidados. Porque, assim, a lista de prioridades, ela é, eu diria, até mais importante, mas ela é mais fácil. Quer dizer, ela é menos difícil. Mais fácil, eu não sei se é bem o caso. Mas a lista de convidados é difícil, bem difícil. Bom, então vamos aos nossos critérios, né? Critérios objetivos. Então o convidado não sabe o nome do noivo ou da noiva, ele tá indo pra festa por qual motivo, se você não vê aquela pessoa há uma X quantidade de tempo, por exemplo, na pandemia não dá pra ser 6 meses, mas assim, não vejo essa pessoa há mais de 2 anos, não vejo essa pessoa há mais de 3 anos. Quem vai definir esse critério, obviamente, são vocês, a partir das relações que vocês têm, tá? Então, não ver ou não falar, de repente, não falo com essa pessoa há tanto tempo, é um critério objetivo de corte, né? Um critério que eu acho, esse é pesado. Um critério que eu acho maravilhoso é o seguinte: você pagaria a conta de um restaurante, você levaria essa pessoa para um restaurante e pagaria a conta todinha, inclusive bebida alcoólica para essa pessoa? Porque é isso que você vai fazer no dia do seu casamento, viu, gente? Você vai pagar a conta pra essa pessoa comer e beber, se divertir e tal. Essa pessoa é tão importante pra você que você pagaria pra ela estar ali? Pensa nisso, né? Um outro critério que, enfim, saiu até da minha live lá com a Camila Baense é, tipo, vai deixar a festa mais divertida? Essa pessoa é tão legal, essa pessoa dança, anima, vai até o chão. Essa pessoa é tão legal que ela vai deixar minha festa mais divertida? É um critério que vocês podem adotar, né? Então, os critérios são critérios pessoais. São frases, são ideias, são perguntas que vocês, como casal, vão se fazer antes de confrontar com os nomes, tá, gente? Ó, não adianta já pegar a lista. Ó, lembra, não barganha com a lista vai ganhar. Então, você define ali essas perguntas sem olhar para a lista. Não adianta, tipo assim, eu vou definir ali... não vou convidar se eu não falo há 1 ano. Aí eu olho pra lista, mas tem uma pessoa ali, eu vou botar 2 anos então, porque tem uma pessoa que eu quero chamar. Bom, aí você já tá adaptando os critérios. Eu acho que não é esse o objetivo, né? Então o objetivo é você se manter firme na objetividade desses critérios. Eu trouxe pra vocês um mapinha que é muito comum de vocês encontrarem na internet, tá? Muito, muito, muito. Esse é do iCasei, mas vocês vão encontrar em vários sites, vários sites. Esses mapinhas são feitos com base nesses critérios. Então você bota um critério, a primeira pergunta, por exemplo, sabe o nome do noivo ou da noiva? Sim ou não? Se respondeu sim, passa para a próxima etapa. Se respondeu não, vai para uma próxima pergunta. Se você quiser dar uma segunda chance para essa pessoa, senão você já corta ela da lista, certo? Então você vai estabelecendo mapas como esse. Um mapinha em que você coloca os critérios sim e não, o critério sim e não, e se a pessoa passa para a próxima etapa. É praticamente como você estivesse fazendo um game. Convido ou não convido, né? E tudo na vida a gente pode fazer de maneira divertida, gente. Eu disse na minha primeira aula, né, que eu deixei gravada no IGTV, que pra fazer as prioridades, você não precisa fazer isso de uma maneira chata. Você pode, né, sentar, ter um momento ali de namoro com o noivo, botar ali um papel grande na mesa de centro, abre um vinho, bota uma música e começa a sonhar, listar prioridades e tal. Você não precisa fazer isso de uma maneira chata. A lista de convidados, gente, ela já é tão difícil.
A gente precisa mesmo fazer ela de uma maneira chata? A lista de espera pode ser até quem foi mais longe nesses critérios? Boa, boa. Aí uma lista de espera muito boa. Quem foi até mais longe nesses critérios. Tá vendo que vocês mesmos conseguem ir estabelecendo critérios desde que você esteja na intenção de estabelecer critérios. Porque a nossa intenção, muitas vezes, gente, é de barganhar com a lista. Sabe? Tipo assim, a gente começa a querer fazer a lista sem necessariamente estar estabelecendo esses pontos de corte. E aí você nunca vai conseguir cortar, gente. Porque você olha pro nome da pessoa e você fala, ai, mas eu gosto tanto de fulano. Poxa, eu não vejo ele há tanto tempo, mas ele é tão legal. Aí depois, quando você olha seu álbum de casamento, ali depois de 10, 15 anos, você olha pro álbum e fala, meu Deus, quem é aquela pessoa? Você nem sabe quem é mais a pessoa. Acredite, isso acontece. Por isso que vizinho não deve ser chamado. Você nem sabe o nome direito do vizinho, gente. Aí você muda, você tá saindo da casa dos seus pais, você vai pra uma outra casa, você vai estabelecer uma outra vida. E aí? Você olha pro seu álbum de casamento e fala, Senhor, quem é essa pessoa? E aí você teve um gasto enorme, porque cada convidado, gente, é caro. Convidado de casamento é caro, né? Então, definir esses critérios e aplicar é fundamental. Faz um mapinha que vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Não vai ser fácil, mas vai dar certo, tá? E para finalizar, eu acho que um ponto importante que não se faz logo no início, mas é algo que pode ajudar vocês aí nesse processo, por exemplo, de composição das listas de espera, ou que pode ajudar vocês aí nesse entendimento depois do número de convidados, é a confirmação de presença, ou o famoso RSVP. Vocês já viram essas siglas aí na internet, provavelmente, né? Responder s'il vous plaît, em francês, mas nada mais é do que confirmação de presença, né? No Brasil, infelizmente, não é uma praxe tão sólida, tão consistente. Em alguns estados sim, mas em outros não, né? Se a gente for pensar Brasil como um todo, não é uma praxe tão consistente, mas é fundamental você fazer uma boa confirmação de presença. E aqui eu vou trazer uma observação que eu acho assim... Gente, vocês vão dizer que eu acho tudo fundamental, né? Mas é porque realmente eu acho que é fundamental a gente ter boas informações. Uma informação que eu acho fundamental que é a seguinte. Não adotem esses percentuais que vocês leem na internet como sendo um percentual verdadeiro da quantidade de convidados que vão faltar no seu casamento. Esqueçam isso. Esqueçam isso. Não existe essa coisa de, Indira, então eu posso fazer aqui minha lista com 100 convidados e chamar 120 porque 20% não vai. Isso não existe. Não existe. Esses 20% é da época da época da festa chata? Não existe, tá? O que existe é sim, não e talvez. A pessoa sim vai, a pessoa não vai, ou a pessoa sim, talvez vá, então ela é sim. Porque um talvez é sempre um sim, porque a gente tem que contar com aquela pessoa na festa. E muito provavelmente ela vai, porque hoje em dia a festa de casamento é muito legal, então as pessoas realmente participam. Eita, contei com isso no noivado, foi todo mundo. Exatamente, né? A gente conta com esses percentuais. Então, uma coisa que eu tenho trabalhado lá no nosso perfil, né, lá no Noiva Sem Noia, gente, os blogs estão cheios de informação que às vezes são só replicadas, sem serem refletidas ou serem repensadas de acordo com a realidade atual. Era uma realidade essa taxa de quebra, né? Chama quebra a falta de convidados. Era uma realidade essa taxa de quebra há, 7 anos atrás? Era uma realidade. É uma realidade hoje? Não é. Não é. Hoje em dia você chama 100, vão 100. Se não forem 110, porque sempre tem alguém que leva. Então, façam a lista de convidados de vocês sendo honestos e sinceros com vocês mesmos. Não fiquem tentando encontrar formas de driblar essa lista, tá? Sejam sinceros, honestos com vocês mesmos, apliquem os critérios objetivos e depois se utilizem de uma boa confirmação de presença, de um bom RSVP, que vai ajudar a vocês, no final das contas, saberem se vocês vão precisar, espero que não, aumentar a festa ou se vocês fizeram um trabalho maravilhoso de elaboração de lista. Gente, eu amei ter vocês aqui, que legal, que bom que eu pude ajudar vocês. Foi a nossa primeira live, como eu disse, é o primeiro aulão. Eu tive esses probleminhas no início, então eu fiquei toda perdidona. Então pulem o início da live e venham logo comigo que a gente tem muita informação muito boa. Espero fazer novos aulões para vocês. Eu tô realmente aqui pensando em temas que são temas
que intrigam as noivas, que são dificuldades que as noivas têm, coisas que as noivas passam nesse primeiro momento que elas ainda não têm orientação, ou seja, aquele momento antes mesmo de contratar uma assessoria, aquele momento antes mesmo de encontrar um bom fornecedor, aquele momento em que vocês ainda não, às vezes nem decidiram se vão realmente casar, né? Porque fazer lista de convidados às vezes tá num momento em que você tá ali pensando, faço, não faço, como é que é e tal, vou ou não vou, né? Caso ou compro uma bicicleta, aquele ditado antigo. Então eu desejo para vocês que vocês casem, mas que vocês casem sempre conscientes, façam uma boa lista de convidados e bebam muito das informações que a gente vai passar aqui para vocês. Um beijo grande, aproveitem o restinho do sábado de São João e até o nosso próximo aulão. Um beijo!